Fala meus queridos, fala minhas queridas, Ricardo aqui do canal Corredor Amador. Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje foi uma recomendação, um pedido no inscrito, Maurício Daniele, e hoje aqui a gente vai falar sobre dica de tênis para iniciantes. E antes da gente começar com o vídeo, vou pedir para vocês que estão assistindo aí, por favor, se inscreve no canal, dá um like aí, ativa o sininho para para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, para que a gente possa crescer essa base aqui, que a gente possa cada vez levar mais conteúdo para mais pessoas, de forma simples, sem muito termos técnicos e de forma realista, né? Da realidade como ela é, tá bom? Obrigado pela ajuda de vocês. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora sobre que tipo de tênis o iniciante deve ter ou deve procurar para correr, né? E a resposta, a primeira resposta que eu gostaria de colocar é simples, assim, o tênis que você puder comprar, tá? A realidade é essa. O tênis que não te incomodar e que você puder investir, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, eu vou citar algumas características que eu acho importante um tênis para iniciante ter, e aí você pode comprar aquele que você tiver condição. Eu vou citar aqui um exemplo de marcas, até porque eu já uso ou já usei, mas não necessariamente tem que ser ele, né? Não é uma recomendação de uso dele, sim a característica que ele possui, tá? Então, primeiramente é importante dizer o seguinte: é, um tênis para iniciante, ele deve ter, a gente deve levar em consideração principalmente dois fatores. Primeiro, é, se o atleta iniciante ele está com sobrepeso ou não, né? Isso é uma coisa muito importante, porque basicamente isso vai ditar se ele pode partir para um nível de tênis um pouco menos amortecido, vamos dizer assim, né? É, e o quanto ele pode gastar, obviamente, isso é um ponto importante, tá? Então vamos lá. Duas características principais de um tênis de iniciante que eu usaria e eu usei quando comecei. A primeira delas é ela ter uma base um pouco mais larga, porque ela vai te dar um pouco mais de estabilidade. Então, a pessoa que está começando a correr, ela ainda não tem a técnica apurada, ela ainda não tem os músculos, tendões fortalecidos para a corrida. Então, pode ser que um tênis que não seja tão estável facilite uma torção ou uma queda. Então, é importante buscar um tênis que ele tenha uma plataforma um pouco maior, ele seja um pouco mais largo, né? E com isso te dê mais estabilidade, tá? Essa é uma característica que eu acho muito importante no tênis de iniciante. E a segunda característica que eu acho bem importante é a questão do amortecimento, né? É legal você buscar um tênis que tenha a maior quantidade possível de amortecimento, porque ele vai diminuir bastante o impacto sobre o seu joelho, sobre as suas articulações. E para quem está começando, não tem o corpo ainda adaptado para a corrida, ainda não tem, não fez fortalecimento suficiente para a corrida, né, específico para a corrida, então esse tipo de coisa ajuda muito, né? Diminuir o impacto sobre o corpo é muito importante. Porém, é importante dizer também que os tênis, quanto mais amortecimento o tênis tiver, quanto mais macio ele tiver, ele for, geralmente ele é um tênis mais robusto, por consequência disso é um tênis mais pesado, e ele te consome mais energia, né, na sua corrida. Porém, no início, você não está preocupado em correr rápido, você está preocupado em correr, em começar a correr. Então, esse é um tênis que para o início ele vai te servir bem, ele vai te ajudar bastante. Eu utilizo até hoje um tênis desse, né, nos meus treinos regenerativos. Eu utilizo, por exemplo, um tênis da ASICS, que é o Gel Nimbus. É muito, muito bom, é um tênis muito macio, mas eu só utilizo ele hoje nos meus treinos de regenerativo. Porque ele é um tênis mais pesado, é um tênis que me retorna pouca energia, porém ele muito menos impacto, ele é muito mais macio, então eu utilizo ele nos treinos regenerativos. E eu utilizei ele por muito tempo, é, quando eu estava iniciando, porque como eu falei, a minha ideia era começar a correr, era aumentar o volume, era realmente estar mais preparado para a corrida. E ele me ajudou bastante, não só ele, como na verdade o meu primeiro tênis de corrida foi um Fila. Eu ainda morava no Brasil, então foi um Fila que eu paguei acho que 350 ou 400 reais, então é o que eu falei, era o que eu podia investir na época num tênis para correr,
Eu também não sabia se eu ia querer, se eu ia continuar correndo, então aqui ficou uma outra dica que é muito importante. Quando você está iniciando, às vezes investir num tênis muito, muito caro, talvez não seja uma boa ideia, porque você não sabe se você vai querer continuar fazendo aquilo, né? Se vai ser algo que você vai realmente gostar de fazer, né? Então talvez ir para um tênis um pouco mais barato, que possua as características que eu citei aqui, seja uma boa, né? Agora, se você já for um corredor um pouco mais leve, você pode ir para um tênis que tenha um bom amortecimento e seja também bem estável, mas talvez um pouco mais leve, né? Com uma característica com um pouco melhor de retorno de energia, vai te ajudar um pouco também na sua corrida, né? Então, para corredores um pouco mais leve, acho que um tênis que é muito, muito legal e também acho que é um tênis que pode ser utilizado no futuro, quando você não for mais um iniciante, é um tênis que hoje tá numa categoria que chamam-se de pau para toda obra, né? É um tênis com um amortecimento bom, uma estabilidade boa, mas ele é um tênis mais leve, um pouco mais responsivo. A gente pode citar aqui o Evo SL da Adidas, a gente pode citar aqui o Nova Blast, que é um tênis que eu também usei bastante, eu gosto muito do Nova Blast, acho um tênis bem interessante. Então é um tênis que um iniciante pode usar, é um tênis versátil, mas eu ainda, como eu falei, eu iria para um tênis mais amortecido e mais robusto, até pela durabilidade do tênis, né? Um tênis desse, ele é muito durável, né? Ele vai durar mais de 1.000 quilômetros com certeza, porque é um tênis que tem muita borracha, tem muita espuma, então é um tênis durável. E para você que não sabe se vai querer continuar, é legal você investir em algo que esteja dentro da sua realidade financeira, que não te onere muito, né? Porque pode ser que seja um tênis que você compre para correr e acabe não correndo. E aí vem a última dica, que eu acho que se você ficou até aqui o fim, você vai ver que é uma dica muito importante. Quando você for comprar um tênis de corrida de iniciantes, o que eu recomendo você fazer? Compre um tênis que você ache bonito também, que você possa usar para outras finalidades, para caminhar, às vezes até no seu casual, no dia a dia, para você sair, dependendo de qual modelo do tênis. Por quê? Porque é um investimento que você vai fazer para a corrida, porém, caso você não continue na corrida, você pode utilizar o tênis ainda para outras coisas, né? Porque hoje em dia é muito comum ver tênis de corrida, são bastante espalhafatosos, com cores muito, muito marcantes, às vezes com combinações de cores, para realmente chamar atenção, porque é um tênis feito para a corrida. E esse tênis é um tênis que acaba não sendo muito usual no dia a dia, né? Eu, por exemplo, utilizo no meu dia a dia um Nova Blast 4 da versão Ayrton Senna, que eu comprei no Brasil. É um tênis extremamente bonito, é um tênis lindíssimo e ele é excelente para corrida. Então é um investimento que você faz, que você pode usar tanto no dia a dia quanto na corrida. Então, essas foram as dicas, eu acho que são dicas muito valiosas, de verdade. Eu sei que boa parte delas parece óbvia, mas não é. Então, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem algum review de algum outro tênis ou de algum tênis específico, algum equipamento, por favor, também deixe nos comentários. Se eu tiver, eu vou ficar muito feliz de fazer review. Se eu não tiver, vou fazer o meu máximo para poder adquirir, testar e trazer para vocês aqui as minhas impressões. Por isso é importante também que vocês ajudem o canal a crescer, para que eu possa ter a possibilidade de até investir em novos equipamentos, em novos acessórios para poder trazer aqui para vocês, tá bom? Então essas foram as dicas. Obrigado se você ficou até aqui o fim. Comenta aqui no vídeo tênis para iniciante. Valeu, abraço!